Acabou a confusão. Hoje é o dia de tudo ficar claro. Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido ABC Cast. Você não ouviu errado, é isso mesmo. Nosso podcast agora vai ficar conhecido como o ABC Cast, porque o ABC Teológico ele vai produzir mais coisas interessantes para você. Então fique ligado, não perca nada. E para isso, o que a gente tem que fazer? Já se inscrever no canal, deixa o seu like, comenta aí, deixa seu nome, deixa o que você está querendo ouvir, sugestões. Cara, isso faz muita diferença para nós. Nós precisamos chegar a um número expressivo de pessoas para levar essa mensagem e, como eu falei no começo, acabar com essa confusão. E é óbvio que eu não poderia fazer isso sozinho, então estou aqui acompanhado dos meus amigos, discípulos, futuros pastores e pastores, homens de Deus que vão edificar e ensinar muito você hoje. Quero começar com o meu cunhado que está do meu lado. É isso aí, bom estar com você mais uma vez, me chamo Ricardo de Carvalho e eu queria falar para você, a graça não foi de graça, ela foi paga com o sangue do Cordeiro. Tem frase de efeito e tudo mais. É forte. Nosso querido pastor Rashid Champ. Forte. Fala, galera, um prazer estar aqui com vocês, Luciano Rashid aqui, e eu vou te dizer, sem lei não tem graça. Essa é top também, você vai entender ainda mais isso um pouquinho mais pra frente. Do meu lado direito, o meu... discípulo amado, Renan Miranda aqui. Eu quero dizer o seguinte, que a lei jogou uma luz no pecado, mas a graça nos levou para a luz. Uau! Essa ele pensou. Passou a semana inteira nessa semana escrevendo. Poética. Confesso que pensei isso aqui agora, viu? Mas, Aí foi em mas busca. claro, Confesso que eu não acredito. Com essa mente brilhante de Lex Luthor aí, é pensar mesmo. Mente brilhante você só vai entender se estiver assistindo pelo YouTube. Mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, nosso querido doutor Rafael. Fala, pessoal, meu nome é Rafael Ferreira, estamos aqui juntos e desde sempre o justo vai viver pela fé. Amém. Foi bem pastoral isso, né? Foi bem É, o cara tirou Desde o sempre. paletó, mas... Eu tô preparando, eu tô me preparando. Pessoal, é o seguinte, nós falamos no começo que hoje vai acabar a confusão. Por quê? Porque a gente já viu muito por aí, muita gente com dúvida, Esse assunto era para ser tão óbvio, tão claro, mas as pessoas têm feito tanta... como é que eu posso dizer, gente? Tanta elucubrações em cima disso que estão, ao invés de facilitando, estão atrapalhando o entendimento que a gente tem da palavra de Deus. E na verdade também tem muito senso comum que nunca foi tirado até hoje, que as pessoas ainda se confundem bastante. É aquele negócio, né? Diz muitas vezes, acho que é verdade, mas não é assim que funciona. E hoje a gente está para falar sobre um assunto muito importante. Lei e graça, exatamente. Porque não dá para falar de lei sem falar de graça e falar de graça sem falar de lei. É verdade. Então hoje eu quero já começar falando para você e que você consiga já ter o panorama geral. E eu vou deixar com o meu cunhado aqui, pastor Ricardo Carvalho, mostrando para você esse primeiro grande foco sobre lei e graça. É interessante que esse podcast, ele nasceu em outro podcast, a gente estava conversando e veio um assunto, a gente estava falando algum texto, eu acredito que o próprio Sermão do Monte, e aí a gente veio com essa ideia de 2 montes e tudo mais. Queria falar para você que a gente... E os montes? A gente vai falar. Monte? Mas a questão é que a gente não está fazendo nova teologia, é claro, né? Não tem os 7 montes, 9, 15, 2 montes. Não, agora diminuiu. Não é nova doutrina. A gente queria só fazer um paralelo entre um acontecimento que ocorreu lá no Antigo Testamento e outro acontecimento que aconteceu lá no Novo Testamento, né? Antes da gente começar isso, eu queria só deixar um texto. Hebreus 7,12 diz: pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. É justamente desses 2 sacerdócios que a gente vai falar hoje. E o primeiro monte que a gente quer trazer para você é o Monte Sinai, o monte onde Moisés subiu aquele monte e recebeu de Deus, do próprio Deus, os 10 mandamentos e também toda a lei mosaica. E o outro monte que a gente quer trazer aqui para vocês é o monte do sermão mais famoso de Jesus, que é o Sermão do Monte, onde Jesus traz a lei, digamos assim, no Novo Testamento, o modus operandi do crente no Novo Testamento, o estilo de vida no reino de Deus. Sim. E eu acho engraçado porque assim, a gente comumente acha que a lei ela começa em Êxodo, né? A gente diz o quê? Que o primeiro monte, o primeiro momento da lei entrar no mundo é ali na questão do Monte Sinai, onde Moisés sobe, está na formação da nação de Israel e etc, etc. E ali a gente vê as pedras sendo escritas pela própria mão de Deus.
E uma das coisas que foi interessante nesse podcast que você falou foi que quando a gente pensou nos 2 montes, a gente viu que era a mesma voz, né? A mesma pessoa que falou no Monte Sinai falou também no Sermão do Monte. Agora, encarnado, Jesus estava ali dando... Mas isso não quer dizer Aquela que a lei. lei começa lá, Não né, quer pastor? dizer que a lei começa Porque lá. a lei se estabelece desde o Gênesis, desde o início. Quando Deus começa a criar todas as coisas, quando ele cria o céu e a terra, ele estabelece a lei natural. Como seria estabelecido a lei ali na natureza, né? Depois, quando ele cria o homem, ele estabelece leis. Reproduza, né? Governe, cultural, não que é- coma. Não coma. Em Gênesis 9 já tem o Governe, governo não civil coma. estabelecido, né? Deus já dá a ordem ali, ó. Se alguém fizer mal, vai colher o mesmo mal. Então, assim, eu quero dizer pra vocês, gente, A lei de que Deus sempre se existiu. você ficar até o final com a gente, você vai entender claramente, que a lei sempre existiu e hoje ela permanece. E a graça sempre existiu e hoje ela permanece. Ah, mas era o período da lei, o período da graça. Isso causou uma confusão absurda na cabeça das pessoas. Por quê, gente? Porque a gente pensa o seguinte, que era uma ou outra coisa. Mas Deus nunca disse isso. Deus sempre fez uso das duas coisas de forma paralela, de forma constante. E colocando esses dois, esses dois contrapontos, a gente acaba também entendendo de forma enganada que, então, se eu tenho o tempo da lei, eu sou salvo pela lei. Se eu tenho o tempo da graça, eu sou salvo pela graça. Nossa, nós Que é um vamos entrar erro, nisso gente hoje ainda daqui a vai pouco. falar E sobre exatamente, isso. falando sobre 2 montes, a gente estava pensando, eu até comentei com vocês em outra oportunidade, eu lembrei de outros 2 montes que tem muito a ver com isso. Por exemplo, 2 com 2 já são 4, hein? que já Daqui são a pouco 4. falta 3 pra Aí chegar é- no 7. Não vamos chegar lá. Porque, por exemplo, Moisés, o cara da lei, viveu pela lei e morreu num monte chamado Nebo, ali, na verdade, contemplando a promessa, mas sem adentrar na promessa. E Jesus vai lá e se entrega e morre no chamado Monte Gólgota. Calvário, ou Gólgota, ou Caveira, mas dessa vez contemplando o reino de Deus e agora não somente contemplando a promessa, mas adentrando na promessa. Ele abre a porta da graça de Deus para nós. Exato. Então, assim, hoje eu quero começar perguntando pro Reninho. Reninho, explica pra gente, cara, pra gente poder todo mundo entender isso. O que é a lei? Esse primeiro monte, assim, essa Pois então. representação, o que ele representa? Baseado até no que o Rafinha disse, o que o senhor falou também, a primeira coisa, a gente tem que desmistificar esse conceito de que lei é só aquilo que aconteceu no Monte Sinai. Né? Só os 10 mandamentos. Tem que Só os 10 desassociar mandamentos. essas duas Tem que coisas. desassociar isso. Separa na sua cabeça aí, irmão. Lei do Monte Sinai. Isso, justamente. E é justamente um senso comum que a gente vê na igreja. E Justamente. que para o judeu a gente não vê isso. Eles enxergam a lei como a Torá inteira. E não Pentateuco. somente ali o Deuteronômio, os textos de Moisés falando a respeito da lei. Talvez essa grande confusão se deu porque o Senhor foi fazendo alianças durante todo Sim. o texto bíblico. Né? Ele fez aliança com Adão, aliança que a gente até citou várias Sim, aqui. sim. Com Noé, com Abraão, Deus foi fazendo alianças. E uma dessas alianças foi a aliança no Sinai. Sim. E essa aliança recebe o nome de aliança da lei. Da lei. Porque uma lei escrita aconteceu ali. E aí, por conta disso, às vezes as pessoas pensam que falar de lei está falando só Os daquilo. 10 mandamentos. Mas a lei... Rapaz, subiu uma... Ah. Não, vai o que tá ficando bom. Vai chegar, Vai, chegar. Quando a vou gente fala de soltar. lei, tá falando só daquilo. Mas a gente não tá falando só daquilo quando a gente fala de lei no seu conceito amplo. Agora, no seu conceito estrito, que é a pergunta do senhor, do que é a lei, do que foi a aliança feita ali no Sinai, tem algumas coisinhas interessantes que a gente não pode esquecer. Porque, como o pastor disse, sempre teve lei, tem lei hoje. Jesus nos deixou leis, né? Jesus disse, ó, vocês têm que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Novo Aqui eu mandamento, resumo Jesus. tudo. Você tem que perdoar. O Senhor Jesus nos deixou lei. Mas lá no Sinai, em Êxodo 19, Deus diz o seguinte, Deus chama Moisés e fala o seguinte, olha, eu quero fazer de vocês uma nação sacerdotal, se vocês escutarem a minha voz. E interessante que é sempre a voz de Deus, né? Aí no capítulo 20 vem a voz de Deus, e Deus fala os 10 mandamentos, né? Onde Deus ali estabelece um padrão. Deus Sim. estabelece um padrão. Eu tô vendo a sua risadinha, que é aí que Não, eu você quer tô chegar. chegando, não, vai. E aí Na você hora quer que eu chegar. pegar, eu vou pegar Pode aqui. falar, vai, diga. Eu Não, sei é o porque você vai é que é falar. justamente isso. Eu acho engraçado que as pessoas olham para a voz de Deus no Monte Sinai e encaram como lei. Ela olha para a voz de Deus no Sermão do Monte e encara Não, como graça. como graça. As pessoas olham para o que aconteceu ali no Monte Sinai e vê assim, caramba, é a mão de Deus escrevendo. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Quem foi que escreveu a história antes disso?
Sempre foi o mesmo. Quando a gente falar de graça, que eu não quero me adiantar demais aqui, irmão, você vai ficar óbvio o que a gente está dizendo. Mas acompanha com a gente, não vai embora não. Acompanha com a gente. E Não, isso que você você falou é colocando interessante. isso aí de uma maneira muito forte, de lei e graça, é aí que as pessoas se perdem achando que existe um Deus bipolar, né? Sim. Então o Deus do Velho Testamento é um Deus Mal, severo, rígido. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, porque eu Sempre quero foi o entender mesmo, como né? vozes diferentes, como o mesmo Deus A gente me dá- fala, comumente as pessoas falam que Jesus queria estar do seu lado, relacionamento, e que Deus era um Deus longe. Quando nesse momento, quando Deus vai dar a lei, ele chama o povo. Sim. E E o o povo povo se não quer ir, né? assusta. Manda Moisés, vai e lá, manda Moisés. Moisés. Fala, Moisés, vai você que a gente não quer ir lá. Mas desde o início, Deus quer um relacionamento completo com o seu povo, coração. A gente também vai falar gente- sobre Agora, isso. isso aí que o senhor falou, pastor, eu achei isso muito forte. Porque a gente encara as tábuas, as duas tábuas, como se, caramba, Deus escreveu com o próprio dedo dele. Aí a gente sempre fala assim, existe uma parte da Bíblia que foi Deus que escreveu, os 10 mandamentos. Calma aí, meu amigo. Toda a escritura foi divinamente inspirada. A gente já falou isso no outro podcast. Beleza, realmente os 10 mandamentos Deus escreveu com o dedo dele. Foi um negócio milagroso. Ah, mas Moisés quebrou essa versão. Mas Lucas, não quebrou, né? Mas Lucas saiu fazendo pesquisa, a gente às vezes acha que não é tão milagroso assim, mas o que tá ali é a palavra de Deus do mesmo jeito. Do mesmo é a voz de Deus jeito. do mesmo jeito. Assim como a revelação de Apocalipse é a voz de Deus do mesmo jeito, e é mandamento do mesmo jeito que Deus quer que a gente escute, não só escute, quer que a gente viva e cumpra aquilo, né? Eu vou entregar agora. Eu não tô me agora. aguentando. É Eu não tô me agora. aguentando. Eu não tô aguentando. Joga que eu vou Joga a cortar. rima, vai, joga a rima. Cara, sério, é porque assim, quando a gente fala da graça, a gente vai falar da manifestação da graça. Sim. E quando a gente chega no Novo Testamento, aí fica óbvio, porque a manifestação vem de uma forma diferente. Isso. Só que eu quero dizer que o que acontece no Monte Sinai é a mesma coisa. A lei já existia, só que ali é uma nova manifestação. A gente não pode dizer que começo é a manifestação dela. Não pode, a gente tem que entender que aquilo ali já existia, mas agora foi apresentado de uma nova forma. O que acontece no Novo Testamento com Jesus Cristo. Por quê, Aquilo né? já existia e agora é apresentado de uma nova forma. Por quê? Porque Deus se manifesta na história. Justamente. Deus não é um Deus estático, não é como eu gosto muito do texto de João, de 1 João, que não é que 2 Pedro, quer dizer que não é fábula, que a gente não fala de fábulas, que a gente fala daquilo que foi vivenciado. Então Deus é um Deus que age na história. Então, por que era necessário que ele se manifestasse daquela forma? Porque naquele momento estava sendo constituída uma nação. Sim. Né? O Renin agora vai até falar sobre essa quantidade, que não se resume aos 10 mandamentos. Depois a gente vai aumentar um Explicar pouco isso isso, aí. mas a gente tem que entender primeiro por que Deus teve que se manifestar daquela forma. Justamente. Porque ali a nação de Israel estava sendo constituída. Então era necessário que houvesse uma série de leis para organizar essa nação. E o Rafinha, o pastor falou um negócio que eu achei também fundamental, que agora bateu aqui no meu coração também. Rapaz. Na hora que o senhor falou o seguinte, a lei, Jesus, é claro que nós estamos sendo salvos pela graça. Claro. A graça. Sempre foi. E sempre foi por graça. Sempre foi. Você vai entender Cara, isso. e que a lei também foi uma manifestação da graça de Deus num favor imerecido, porque ela já era a preparação para aquilo que estava por vir. Ela é a verdade. sombra, cara. Quando Deus está fazendo Ela é a uma aliança sombra. ali, Deus está agindo com graça e misericórdia. Demais. Porque Só ali que fazer- ali está apontando Na para verdade, uma salvação. que tá você- pra Na vir. verdade, É toda porque- aliança de Deus com o homem é uma graça e manifestação de misericórdia. graça. Vai. Se você for Não teria avançar, como. imagina o povo avançando assim. Deus solta o povo no meio do deserto. Pessoal, pega Canaã lá, vai vira. desse jeito mesmo, se vira que você não é quadrado. Deus não ia fazer isso. Não, e eu acho engraçado porque, tipo assim, a gente encara a interação divina com o povo, a interação divina com o homem no Velho Testamento como algo extremamente rígido, duro. Duro. É, uma coisa Litúrgico, né? pesada. É. Mas, cara, qualquer interação divina com o humano é sinal de graça. É verdade. Nós sinal não de graça. temos direito a isso. Nós não tínhamos autoridade, A gente nem saiu do tínhamos jardim, mérito. não era pra gente ter mais esse Não contato. tinha mais nada, acabou, tinha, cara. verdade, O homem abriu mão disso. Só que Deus permanecer nisso é a expressão da graça. Só que Deus continuar com o homem é a expressão da graça. Só que Deus continuar a promessa é a expressão da graça. Só que Deus chamar Abraão é a expressão da graça. O homem ser salvo no Velho Testamento é a expressão da graça. Ah, pastor, é claro que é mediante a fé, a justiça do homem ali foi crer em Deus com toda a esperança. Claro, óbvio. Mas isso é o que, irmão? Essa possibilidade, ele era o quê? Deus abrir os céus, rasgar os céus, a voz dele sair do céu e falar com Abraão é o quê? Se não muita for graça, graça, misericórdia. o que, Nunca que é foi graça, meritório, gente? nunca foi Graça. meritório. Eu tô me adiantando todo Ele já aqui. tá adiantando. Eu tô me adiantando. Galera, Acabou o schedule do Cadê a podcast. voz? Você vai fazer agora um apelo aqui agora? Cadê a pauta? Cara, Converte aí, irmã Liz. mas a real é Ajoelha aqui, essa. irmã Liz. A real é essa, cara.
quando a gente acaba essa confusão, fica tão nítido. Mas eu também achei. Agora. Fica tão nítido, É. fica óbvio. Deus em todo o tempo, ele se manifesta para interagir com o humano, o sobrenatural tocando aqui o humano, e o sobrenatural tocando o natural. Isso é o quê? É um favor imerecido. Você pega o povo de Deus no deserto, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem na coluna Durante o dia. Roupa crescendo. roupa crescendo, Sandália Sabato não crescendo. diminui. Maná. olha Uma pedra Maná. que seguia. Deus falando. a água fluindo da rocha. São tudo manifestações milagrosas de Deus por conta da sua graça. E o povo merecia, né? O povo merecia no Velho conta- Testamento. Fala aí. merecia O povo era muito merecedor. Fala a A verdade. ação foi tão duro que ficou 40 anos no deserto. Porque aquela geração morreu. E É, morreu no o deserto. coração era tão bonzinho que a geração morreu. Então, Renil, a gente voltar a pergunta. Voltando pra lei. A lei. E olha só esse negócio da manifestação da graça de Deus. Porque Deus, ele fala assim, eu quero que vocês escutem minha voz. A voz foram os 10 mandamentos ali. Onde Deus botou um padrão, né? Olha, eu criei vocês para vocês serem assim. Basicamente isso que Deus está dizendo, né? Só que eles não foram, nós não somos assim, né? É difícil a gente falar eles, que parece que a gente está se tirando da equação, né? Nós Sim. também somos pecadores, né? Então, além dos 10 mandamentos, nós temos outras 603 leis. Uau. Um total de 613 leis. Mas essas outras 603 leis, elas existem pela parte civil, o Rafael vai até explicar um pouco mais daqui a pouco, mas também por conta que o homem, Deus botou um padrão e o homem não atendia esse padrão. Sim. Essa é a questão. Deus lançou um padrão, por isso que eu falei no início que a lei ela foi como se fosse uma lanterna jogando luz no nosso pecado. Deus, olha aqui o padrão, ó, e vocês não cumprem esse padrão. Então tem outras 603 leis. Dentro dessas leis nós tínhamos ofertas, nós tínhamos festas, sacrifícios. O Rafael vai até explicar, né? Lembrando que Coisas Deus cerimoniais. era, naquele momento, ali era um governo teocrático. Teocrático. Ali ele tinha que desempenhar essa função, Isso. pois não havia alguém que pudesse fazer esse papel. Deus era legislador, ele era o executivo, ele julgava O e ele judiciário dizia era tudo. como isso seria julgado. Né? Tudo. Existe uma... Como eu falei, a gente comentou que Israel estava sendo formado. Sim. Então era necessário que houvesse uma formação também política, uma formação legal acerca daquilo. E os 10 mandamentos vêm como uma constituição. Ele vem como se fossem os princípios que vão reger toda a lei. Então as festas que existem, que também fazem parte da lei, são festas que dizem respeito a princípios. As leis cerimoniais, como dizem Hebreus, são sombra daquilo que viria. O escritor de Hebreus mesmo diz que todo mundo sabe que sangue de animal não salva ninguém, não limpa pecado de ninguém. Mas era necessário que aquilo existisse. Então a gente pode dividir, né, todas as leis, todas essas 613 leis, em leis cerimoniais, leis morais e leis civis. Cada um de acordo com aquilo que é estabelecido. Já fica óbvio, só na tua descrição e categorização aí, que, poxa, eu sou brasileiro, nascido no Brasil, natural. Eu preciso seguir a lei civil de De Israel? forma mais ampla, né? Como Paulo diz, ele resume, eu sou gentil. Eu sou gentil. Se eu poxa. sou gentil, Eu preciso eu não sou seguir. judeu. Né? Então, a gente tem uma situação, o pastor Daniel falou assim, que ali era uma teocracia, e era, porque no deserto, Deus fala para Moisés, olha, eu vou ser o rei de vocês, mas vai chegar um momento em que vocês vão querer um rei para ficarem iguais às outras nações. E nesse tempo, peçam um rei segundo o meu coração, um rei justo, etc. Quando chega esse momento, lá em Samuel, eles não pedem um rei de acordo com aquilo que Deus gostaria. Eles pedem um rei de acordo com o que as outras nações tinham. Por isso que Saul era grande, forte, bonita, essa que é a... Eu vou, rapaz, hoje tá espiritual o negócio aqui, tá top. Glória a Deus. Tá top. Porque, rapaz, uma revelação agora bateu. A comparação foi o motivo pelo qual eles chegaram a pedir outro rei. Certo? Sim. E o que Deus disse para Samuel, Samuel, não fica triste, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Sabe o que a comparação faz, irmão? Faz você rejeitar o Criador. Faz você rejeitar o domínio daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que pensa o melhor de você. Não se compare, não. Para de pensar nos outros e fique tranquilo que Deus tem o melhor para sua vida, porque se você se comparar, você vai acabar rejeitando o melhor conselho, a melhor sabedoria, o melhor Deus, a melhor pessoa para sua vida. Eu posso acabar achando que
eu tenho algo Mas melhor vocês pra não deram mim. glória a Não, Deus, bicho. pera. É, mas o que eu faço Calma, eu Rachid, posso Vamos glória. O Rachid botou a glória a Deus aqui. Eu posso acabar achando que o que eu tenho pra mim é melhor do que o que Deus tem pra mim. Exatamente. Porque assim, Deus tem um plano pra mim, mas eu olho pro meu irmão do lado e eu falo, não, mas eu prefiro o padrão dele do que o padrão do que o Senhor tem pra mim. Eu prefiro o padrão das outras nações do que o padrão de Deus. Olha que doideira. E olha onde foi que E vai caiu, dizer né? que esse povo não precisava de graça. Não, mas você sabe o que é o pior, pastor? E aí vem Davi, Isso sempre dá um errado. homem segundo o coração O de povo Deus. ficou fazendo isso o tempo inteiro. Só que essa palavra é pra gente hoje. Né? É hoje, cara. Como ela é real. Bicho, como ela é real pra gente, cara. Você começa até a pensar em coisas nossas, assim, da minha vida. Eu comecei a pensar aqui Não. agora. Demais. Não é, cara? Demais. Bastou, então, concluindo isso, é importante a gente ter esse entendimento, porque mais na frente, quando a gente vier falar da graça, e depois, no segundo bloco, quando a gente responder algumas perguntas, esse entendimento de leis morais, leis cerimoniais e leis civis são importantíssimas para a gente distinguir e apresentar o nosso entendimento sobre muitas coisas que são Deixa eu te ditas fazer hoje uma em dia. pergunta. Leis cerimoniais eram pra quê? Para as festas, Leis cíveis eram pra quê? para reger o povo. E leis morais? É para reger o coração do povo. Então, meu amigo, agora ficou claro pra você. E aí você pode falar assim, caramba, esses caras estão falando a meia hora aqui de confusão, eu nem sabia que tinha uma confusão, tô meio perdido nesse negócio. Bora que é eu porque é o tô seguinte, confusão tem agora, né? tem muita não é Deus de gente que confusão, diz não, que é um ou outro. É. Então, se você entrou até agora e não entendeu, cara, é porque tem muita gente dizendo, pastor, nós estamos no período da graça, aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei em sua plenitude, eu não preciso fazer nada que está escrito na lei, o Velho Testamento é só histórico para mim, eu não preciso fazer nada que estava lá. Tem gente que até despreza o histórico, né? Quer Despreza, jogar o Velho despreza, Testamento no despreza. lixo e falar, só preciso do novo, acabou agora. Mas a realidade não é essa. Não é essa. Longe disso. Então, aqui, vamos lá. Nós temos agora, falando sobre a lei, A graça. a graça. Vamos Depois que a gente fala de tudo isso, pastor Rachid, eu quero começar lendo para você um versículo aqui, rapidamente, citando, que o fim da lei é Cristo, a justificação de todo o que crê. Então, diante disso, acabou a lei e entramos na graça. É isso, pastor? A graça é o fim da lei. Acabou a lei e entramos na graça é meio complicado porque a gente vai falar que a graça ela está presente desde o início do Antigo Testamento. Jesus ele vem trazer o ápice da manifestação da graça. Isso, A completude. Ele vem Vai trazer embora. A glória, foi embora, foi embora. Pode encerrar o podcast. calma aí, Encerra. gente. Encerra. Calma aí, É gente. isso. intervalos. É isso. Bota, editor. É isso. O gerente tá maluco? Cara, é isso. É isso. Então, assim, você pega, conceituar a graça é o favor imerecido, né? A manifestação de Deus em favor de nós. É bom até a gente diferenciar o que é graça e misericórdia. Né? Graça é eu receber algo de Deus que eu não merecia receber. Um benefício de Deus que eu não merecia. E misericórdia é diferente. É eu não receber o que eu merecia, né? A punição que eu merecia. Então, a gente passa a ver a graça como um favor imerecido, e a gente percebe que a graça ela esteve presente desde o início, né, de todas as coisas, como a gente já citou aqui uns exemplos. Abraão foi chamado não porque ele era um cara bom, não porque ele era diferenciado dos outros, mas porque teve Achou graça diante de Deus. Ele era um cara de uma família pagã, gente. E tiveram as mesmas palavras, né, pastor Rachid? O pai de Abraão era fazedor de ídolos, né? Quando Abraão recebe o chamado, Deus fala para ele, seja perfeito. Que é a mesma coisa que Jesus diz em Mateus, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, a gente não pode dizer que eles são duas pessoas diferentes, porque aquilo, a graça que é manifesta lá no Antigo, desde antes de Abraão, e em Abraão, com o mandamento seja perfeito, Jesus repete aqui, completando, claro, a obra, completando a lei, mas dizendo, você tem que ser perfeito, porque desde antes tinha essa ordem. Sabe o que eu pensei Cumpra a aqui ordem. agora, Rafinha? Eu pensei o seguinte, quando você falou da a graça sempre veio na minha mente o verso de Gênesis 3,15, que a gente cita demais, né? Porque o capítulo 3 de Gênesis é o que narra o pecado, né? E aí no verso 15 você tem a primeira promessa messiânica, né? Sim. Ali você, ou seja, no capítulo de Gênesis, está ali da saída do Éden, da saída do Éden. A graça já tá. Você já tem um plano da graça ali. Pô, demais. A graça já está ali. Já tá Tá tudo revelado. A graça já começou revelada, já estava ali. revelado. Deus já estava agindo com graça ali. Porque ele É. estava dizendo, olha, vocês pecaram, vocês não merecem. A verdade, a gente não merece. Mas eu tenho um plano de redenção para vocês. É. Que vocês não merecem. Graça. Não, e aí a gente tem tanta coisa pra falar hoje, cara, tanta coisa importante. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu vou adiantar o conteúdo. João 1, 16 a 19, ele vai dizer o seguinte: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, primeiro monte.
A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Segundo o monte. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Quem foi que tornou ele conhecido, cara? Jesus. Jesus Cristo, através do Pai. de uma manifestação do Senhor, através do coração do Pai, ele fez conhecido Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João quanto aos judeus de Jerusalém e enviaram sacerdotes levitas para que ele perguntasse quem ele era. Olha só que coisa doida, presta atenção. Nós estamos aqui e dissemos que a graça estava presente em todo tempo. Todo tempo. As pessoas, elas querem dizer que tem que ser um ou outro, porque aqui fica óbvia a manifestação da graça. Mas o que a gente tem para dizer aqui é que a graça ela chegou ao seu ápice. E a prova disso é isso. Nós estamos no momento que é graça sobre graça. É isso aí. Não tem como. Graça nova, primeira graça. Não. Quem fala isso está de graça. Tá de graça. É graça sobre graça. É progressivo. A gente consegue ver isso em tanta coisa. A revelação é progressiva, né? Cara, Deus vai brilhando ajuda como a luz da aurora. Paulo vai dizendo que é de glória em glória. Nós vamos dizer que é de graça em graça. Graça em graça. É isso aí. Não, top demais, né? Top demais, cara. E aí, a gente tem a manifestação de Jesus ali no monte, né? E ele veio falar que não veio para revogar a lei, né? Exato. Ele não veio para revogar a lei. Ali no Se ele não Mateus revoga, 5, o que 17, ele faz com a lei? Ele fala, não penseis que vim revogar a lei dos profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Cumprir. Então, dali você tem também que Jesus ele traz a coisa para um outro nível. E, É um outro patamar. cumprir não é sentido de encerrou, né, pastor? É sentido de completude, de estar ali. Pastor hoje tá Fala em línguas, fala em línguas. Irmão, Somos um essa é realidade, velho. podcast pentecostal. O cumprimento não significa a extinção, ele não significa ali que ele veio extinguir a lei, pelo contrário, ele atualizou. O versículo que o pastor Ricardo abriu foi o quê? Na troca de sacerdócio, a Mudança. Mudança de lei. Lei. E não abolição Tanto de é lei. que, Ele diz, né? Jesus, já ressurreto, já ali, né, durante parte do seu ministério, depois da ressurreição, encontra os discípulos no caminho de Emaús, e a palavra diz que ele estava expondo as Escrituras, explicando as Escrituras. Ou seja, se tivesse deixado para lá, se tivesse encerrado e esquecido, para que ele ia falar disso? Sim. Mas ele falou e os discípulos disseram, o nosso coração se aquecia. E outra. Ardia enquanto ele expunha as Escrituras. Às vezes a gente separa as coisas na nossa É, cabeça. Como pregue a no palavra. Monte do Sinai. Cara, Jesus é Deus. A gente não pode esquecer disso. Jesus é Deus. Jesus estava ali no Sinai. Jesus estava ali porque Jesus é Deus. A gente quer bipartir os negócios aqui, a gente quer dizer um ou outro. Ali Agora, saiu dele. olha, e depois Jesus vai para o monte também para orar, e quem vem com ele? Moisés e Elias. Cara, a gente vai entendendo assim que, e eu quero deixar claro pra vocês, a gente não quer ser leviano aqui, pelo contrário, a gente quer deixar claro e facilitar pra você descomplicar as coisas. É óbvio que a lei ela vem cumprir um papel. Qual era o papel? Conduzir. A Bíblia vai chamar ela de tutor. Guia. Ela vai dar ali um tutor, como alguém que pega na mão de uma criancinha e vai levando até outro lugar. Deus nunca esperou que a lei fosse fazer o papel de Cristo. Não tenha isso na sua cabeça, irmão. Sim. A lei ela não veio para salvar. A lei não tinha fim em ela si mesmo. Não tinha fim em si Jesus não mesmo. criou a lei. A gente pode usar essa palavra. Porque Jesus é Deus, é da Trindade. Ele não criou A para isso. pessoa, Não. é. Ele não criou A para gente isso. já chegou a essa conclusão aqui. Qual foi o porquê que a lei veio à existência? Qual foi a ação que trouxe a reação chamada lei? O pecado. A lei é resultado direto do pecado. Da E rejeição ela veio do justamente homem. para mostrar ao homem que ele não era capaz de cumprir por ele mesmo a sua parte. Isso, E ele justamente. precisava de um redentor, como nós falamos no outro. Porque se a gente não Exatamente. tivesse pecado, a gente estava lá no Éden até hoje. Exatamente. Sob a lei de, não come do fruto. Mas a gente pecou, Sempre sob a lei. né? Sempre O sob a rei lei. disse, o que a lei veio fazer? Ela veio trazer Uma lanterna, jogou luz ali. Ela ó. jogou luz no seu pecado. Aí Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 7 que antes da lei ele não sabia que tinha pecado. Mas agora, é a lei que agora ele lê, é a lei que agora ele entendeu, ele percebe, caramba, eu estou errado. Por quê? A lei era boa. Chegou diante lei do é homem que era perfeita. ruim. Isso. E ela pegou e falou assim, caramba, o homem olhar pra lei e fala assim, uau, Evidencia tudo a sua que eu não imperfeição, sou. né? Aí ela fala assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu creio em Deus pela fé, que haverá de chegar um dia onde o Salvador, alguém que vai me redimir, vai me transformar, vai chegar à existência.
Então, o cara do Velho Testamento, como é que ele era salvo? Eu tô respondendo Na lá frente da esperança, né? pergunta. Na O esperança. Rafinha tentou te... É, eu vi. Pastor, segura, pastor. Mas ele era salvo como? Ele era salvo na esperança Na que um dia esperança. Cristo viria. Por graça. Por graça. Nunca foi meritório. Isso é importante. Já que você entrou nesse O assunto, senhor falou qual é o objetivo da lei, né? É. Qual que é o seu objetivo? E esse era o problema de Jesus com o fariseu. Se a gente for voltar um os pouco... caras nunca entenderam. Se a né? gente for voltar um pouco, a gente vai ver que desde antes, né, o texto que Lutero lê em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, esse texto não foi Paulo que escreveu, Paulo cita Abacuque. É. Paulo cita o Antigo Testamento. Então, desde sempre, Deus fala: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero o coração de vocês, como a gente falou do povo, né, do deserto, que ele queria um relacionamento com o povo. E depois ali na invasão, depois da Babilônia, com a invasão da Pérsia e tudo, inicia-se esse período do farisaísmo, onde eles eram responsáveis por guardar a lei. Sim. Porque estava todo mundo ali dominando Israel, dominando Judá ali, e naquele momento precisava de alguém para guardar a lei de Deus. E ali os fariseus guardavam essa lei, mas eles guardaram tanto a letra que eles se deixaram... esqueceram qual era o objetivo daquilo. disso. E é por isso que Jesus fala: vocês veem o céu e sabem como vai chover. Vocês olham o tempo e sabem a hora de plantar. Vocês leem essas letras o dia inteiro e não sabem qual é o Discernir objetivo tempo. delas. Exatamente. É. E aqui, por que eu tô fazendo isso? No período do bloco da lei, a gente explicou a graça. Aham. E agora, no período do bloco da graça, Fala eu um vou pouquinho explicar sobre a a lei. É. Olha que coisa incrível. A gente já entendeu que a lei é boa, ela é santa, ela é perfeita. É o que está escrito em Romanos capítulo Romanos. 7. É. Nós vamos ver que o homem era mau. Ele era fruto do quê? Da queda do pecado. Uhum. E foi a caída do homem que trouxe a necessidade de Deus instaurar novas leis. Não que não houvesse lei no Jardim do Éden, porque havia uma lei no Jardim do Éden. Eu não come do fruto. Não coma coma do do fruto. Do verme. Então qual foi o começo da lei? No começo do mundo. Aí quando foi o começo da graça? No começo do mundo. Nosso Deus é um Deus de aliança. E até onde vai a lei? E Até onde a graça vai a graça? Até onde a graça for. E aí eu quero chegar para a pessoa e explicar agora para você. Querido, o que a lei faz? Que aí é a grande diferença da graça. Não é a grande... Vou refazer minha frase. Não é que é a grande diferença da graça. É a manifestação que Jesus Cristo traz, que aí possibilita para nós algo que não era possível para o tempo anterior. O homem era ruim, a lei era boa, mas a lei não produzia nele a capacidade de vencer o Aperfeiçoava, pecado. né? Ela não... Eu não aperfeiçoava ninguém, né? Aí o que adiantava? Entendeu? Então a pessoa ficava, Cara, a lei leia estava Hebreus. enfraquecida. Leia Hebreus. A lei estava enferma, Hebreus. enfraquecida pela carne, era impossível pela carne. O que a lei não conseguiu produzir no homem, a graça conseguiu. É verdade. Porque aí Jesus Cristo entra e rompe mais uma vez, chega ao ápice da manifestação da graça, ele traz uma graça sobre graça, e aí ele faz o quê? Ele traz a capacidade do homem de vencer agora, de subjugar de novo a É carne. interessante que, como a gente falou, a lei... Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está assistindo aí, dá um glória a Deus. Você escreve aí. A lei como essa lanterna, né? E Jesus Cristo chega assim, ó, sede perfeitos. Mas como ser perfeito? E o pastor Rashid acho que vai falar sobre isso, né? Sobre o novo Consolador que Jesus É, a gente promete. vai chegar lá Cara, eu ainda, acho que né? só esse negócio que você falou de Jesus, Mas eu cara. não consigo Me chegar veio um lá, negócio, cara. me veio um negócio na minha mente agora. Essa era a deixa. Ninguém te deixa. Essa era a deixa. A lei é perfeita, né? A lei é perfeita e nós imperfeitos. Aí você chega diante da lei, você vê toda a sua imperfeição. Aí chega Jesus encarnado. Olha a importância de Jesus ter vindo encarnado. Jesus vem homem, igual a gente, encarnado. A lei é perfeita, chega Jesus de frente à lei. Eu sou perfeito. também. Eita. Agora tu encontrou alguém Aí a que graça vai... alcança a gente, cara. É. Sem E isso, é- a graça não quer alcançar, né? E é por isso que ele cumpriu a lei. Por isso que ele cumpriu a lei. Ele era o único que podia cumprir a lei. Jesus é top demais. Ele era o único. E aí, E aí ele vem, não assim, quando ele coloca ali em Mateus 5 a questão da lei, né? Ele fala que não veio para revogar, veio para cumprir, e aí ele começa a fazer algumas comparações. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo, porque eu vim trazer agora a Versão. elucidação da lei. Para qual o propósito dessa lei? E aí ele tira do que é externo, porque os fariseus, na época, eles se preocupavam muito com o que era exterior, com o lavar dos pratos, os copos e aquela coisa toda, e traz para um nível interno. Qual era o nível princípio daquela lei? De motivação do coração. Você que é aluno de direito, Então- é a interpretação teleológica da norma. Você tava guardado, você tava com vontade de falar dele. Ele tava com vontade. Obrigado. Então, ele Obrigado. tira, por exemplo, o não adulterarás, que era simplesmente, eles colocavam como o fato de você ter relações com uma mulher fora do casamento, e ele fala,
E traz para um nível muito mais... O pensamento, né? muito mais alto, né? Fala assim, ó, não, o adultério é se você só pensar em ter Já foi, relações né? A impuras intenção com do aquela coração. mulher. É a intenção do coração. Então, se você parar para pensar, o tempo da graça, que o pessoal chama aí, se tornou, então, um pouco mais difícil. Porque Sim. Jesus levou o nível da lei aí, cara. É. Né? Se eu não posso matar. Não, você não pode ofender. Se você ofender o seu irmão, você já está sujeito ao inferno de fogo. Então ele vem trazer um nível muito mais pesado. Só que juntamente com isso que o pastor Ricardo falou, ele traz o Consolador, que é aquele que te capacita Pra a viver. cumprir isso que Jesus veio nos ensinar no O Monte apóstolo Paulo Monte das fala que o Oliveiras. homem espiritual ele volta para as coisas do espírito. O René Mas tá pra lendo as minhas você- notas aqui, gente. Não tá também valendo. não. Mas para você ser espiritual, você tem que ter experimentado o novo nascimento e passado pela ação do Espírito Santo na tua vida. o teu ser. Rapaz. Aí sim. Aí. Aí sim. o que eu Como tava- é que eu não satisfaço os desejos da carne? Andando no no Espírito. Espírito. Se eu Aí ando é no o Espírito, único eu não jeito. satisfaço o E desejo essa- da carne. E essa é a melhor tradução da nova aliança. A nova aliança é a manifestação da graça, que agora é o homem e recebe a nova natureza, e essa natureza ela tem condições de prevalecer sobre a velha natureza. Através de quem? Do Espírito Santo. O nascido de novo não vive na prática do pecado. Esse o maligno não toca. Então, eu quero dizer para você, querido, o que está acontecendo aqui? Você está tendo a clareza hoje espiritual de que essa discussão é besta, ela é infundada de dizer que é lei ou graça. Nós temos É a não lei entender o que foi a lei, sempre né? acompanhada da graça Sim. e a graça sempre acompanhada da lei. E agora você tem a responsabilidade, porque agora nós vamos entrar num outro ponto aqui, de que se no Velho Testamento os caras eles mantinham a expectativa da vinda de Cristo, quanto mais nós agora. Eu quero trazer agora, não quero trazer um peso, mas eu quero trazer uma convicção de que você, irmão, que está me ouvindo hoje, ou você que ainda não é irmão e pode se tornar irmão, se você quiser hoje, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, basta você crer no seu coração e confessar com a sua boca que você vai ser salvo e o Espírito Santo pode fazer nascido de novo. Amém. 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 E eu quero dizer para você uma coisa. Essa nova aliança, ela traz para nós uma possibilidade de não ter mais Deus conosco, mas sim agora de ter Deus em... Nossa. Em nós. O que significa isso para nós? Cara, você não tem mais a lei externa te guiando o mundo todo para chegar um dia em Cristo Jesus. Você tem Cristo Jesus agora, trazendo o Espírito para morar dentro de você. E Ele, a palavra Ele diz, guiará te ensinará todas as em... coisas. Todas. Todas. Jeremias fala que nós Ele te ensinaria ouviremos uma todas voz. as coisas. A gente não- Esse é o Vocês caminho. ouvirão uma voz dizendo, A gente este não- é o caminho, ande por Andai por ele. ele. A gente não tem só o mapa agora, a gente tem um guia que conhece o mapa, quem escreveu O autor do mapa, o né? autor do mapa. O autor do mapa, do terreno de onde o mapa fala. De tudo isso aí, ó. Do O autor de tudo, meu amigo. O último Adão, ele não veio para perdoar pecados. Apenas. Ah, tá. Olha o clickbait. Eu já... Pega essa parte. Os caras já estavam assim, corta ele, corta ele. O último Adão, ele não veio para perdoar apenas. Ele veio para ser um molde completo É. de como padrão, chegar no céu. o chegar no exemplo. Senhor. É engraçado que no avivamento você passa por todas essas etapas, né? De uma vez. Você para pra pensar no movimento de avivamento, primeiro ele vem com a lei, por quê? Porque ele te convence do pecado. Todo movimento de avivamento, ele vem forte com um movimento Arrependimento de de pecado. Arrependimento. E o arrependimento nada mais é do que o convencimento do seu pecado. Você olha pra lei, necessidade, você né? se confronta com ela e fala, eu tô errado, eu preciso de mudança. É. Tô longe, Só que né? eu, Tô por mim longe, mesmo, né? não consigo. Então vem a graça. Jesus Cristo se manifesta sobre mim, eu Qual aceito parte como de meu agora? Salvador e venho pelo último estágio, que é o enchimento do Espírito Santo. Não, vamos pra Vigília agora. Agora é partiu Vigília. Agora vamos passar a noite vigília, aqui. gente. Eu não quero mudar de tópico, Esse não, é o mas evangelho. aqui todo mundo tá fazendo a mesma matéria e eu sei que todo mundo tá ciente de que isso é o quê? O espírito da profecia, cara. É o espírito da profecia que vai trazer o quê? Esse convencimento, Convencimento. a necessidade da denúncia, a necessidade de dizer, cara, você é um necessitado. Ou, como diz Paulo, você carece da glória de Deus, você foi destituído, mas não precisa ficar destituído. É. E a obra Isso do que você Espírito... falou, já que você tocou nesse Eu assunto, vou né, tocar, pastor? eu Já que você toquei, tocou nesse Eu assunto. toquei. Não. Porque as pessoas às vezes acham que profecia, as pessoas acham o quê? Adivinhação. É. Profecia não é adivinhação. Não. O ministério profético não é adivinhação. E a igreja, ela é uma voz profética na terra hoje. Sim. E ser Só voz dá ser profética... luz do mundo e sal da terra é isso uma ser voz voz profética. E o profeta no Antigo Testamento é aquele profeta que ficava relembrando. Jeremias, que você falou, O tempo ele ficou todo. relembrando. Jeremias 7, ele vem dizendo, olha, eu nunca queria que vocês cumprissem, matassem animal, eu queria que vocês escutassem minha voz. Jeremias 7, 21. Essa é a função do profeta. Qual é a função da igreja hoje? Ser voz profética nesse mundo. Uau. É voz profética de arrependimento de pecados. Ou seja, Caraca. qualquer evangelho
que não fale de mudança de vida, De arrependimento. de arrependimento de pecados, de De mudança, conluio com esse mundo. Tá errado. como diz o apóstolo Paulo, Tá errado. anátema. Não, Isso e não é eu vou- evangelho. É a função de atalaia, né? Não, cara, e isso A é igreja. forte. É isso que as pessoas... Isso é as muito pessoas... forte. Ou é lei ou é graça. Não, cara, tem lei e tem graça. Não, e as pessoas... É porque, rapaz, às vezes a gente deixa realmente a leitura bíblica ser apenas uma leitura de um livro, né? Mas a realidade é essa. Olha o que nós estamos dizendo para você hoje, meu caro telespectador, web espectador, web, Nossos ouvintes. os nossos ouvintes no Spotify e outras plataformas digitais. Cara, a gente lê os profetas, os maiores e os menores, a gente fica impressionado. Mas é isso que Deus está esperando da igreja hoje. Se arrependa. Alguém que vai ouvir o coração de A Deus, voz profética somos nós. alguém que vai ouvir o coração de Deus, vai levar essa palavra para o coração do homem e vai conseguir plantar semente de vida eterna. Então eu quero dizer, querido, levanta a sua cadeira hoje. Sai dessas discussões de internet de o que é lei, o que é graça. Vãs e discussões, vai vãs viver o conversações. evangelho. Seja Vai voz ser boca profética na tua profética, vai casa, ser na tua- nação santa, geração eleita, povo real, Pregador escolhido de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Terceiro bloco, o bloco das Perguntas. Essa ficou legal. Eu vou falar e você faz essa. Vamos agora entrar no nosso terceiro bloco. O terceiro bloco é o bloco das... Perguntas. E nós queremos responder as... Sempre tem essa parada, sabia? Uma marca registrada nossa aí. Nós vamos fazer o nosso bloco das perguntas, como você já está acostumado. A gente sempre deixa o terceiro bloco para uma coisa mais prática, mais óbvia assim. E, óbvio, nós não vamos deixar de ir de encontro, e não ao encontro, mas de encontro, aquilo que pode estar agora rodando a sua cabeça como dúvidas. Rodando. É, não abusa, foi legal mesmo. Não abusa. Roda, vai. Eu vou perguntar para vocês aqui agora. E essa eu já vou chegar com os dois pés no peito. Por que que no tempo do Antigo Testamento existia a poligamia e hoje a gente vive a monogamia? É forte, hein? Não que alguém aqui queira viver a poligamia, porque, irmão, uma mulher é suficiente para dar trabalho para um homem. E eu te amo, amor, Te você amo, é meu bem. maravilhosa, você Te é amo. incrível, mas duas é impossível a gente pensar. Então eu quero perguntar para vocês, gente, por que que a poligamia, ela era... Eu vou deixar eles responderem. Eu vou acabou falar da como resposta. Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Mas isso é uma ótima resposta, pastor. Mas, inicialmente, a gente precisa entender que a gente também já falou isso em outro podcast, que a Bíblia não é uma enciclopédia de tópicos. Né? Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Poligamia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Letra sobre P. isso. Deixa eu lá Letra na- P. Vamos lá na letra P. Na vamos- Barça, né? Não tem isso, não é Wikipédia, né? Ela não é uma enciclopédia, mas a gente precisa entendê-la como um todo. Então, ao longo do texto bíblico, a gente nunca vai ver Deus incentivando isso. Nunca. Todas as vezes que Deus fala sobre isso, ou que a Bíblia relata sobre poligamia, ele fala ou lá no tempo dos patriarcas, e aí é o que o pastor Rashid também falou, da dureza do coração, ou ele fala numa situação dos reis, mas principalmente em Salomão ele adverte, Salomão, que ele não pode ter essas mulheres. Mas ao longo da história, Deus sempre trata um homem e uma mulher, desde o jardim. Existe Jardim. um padrão Um padrão. desenhado, né? Existe um padrão desenhado no jardim, que é o homem e a mulher. E este padrão vem se repetindo ao longo de todo o texto bíblico, inclusive no Novo Testamento. Em Timóteo, Paulo fala acerca do líder, que ele tem que ser marido de uma só mulher. Em Tito, ele fala também do obreiro, que ele também tem que ser marido de uma só mulher. Então, todo o texto bíblico fala acerca disso, como Deus estabelecendo um padrão. E a resposta de um Jesus homem foi essa, e uma né? mulher. Que E lá- esta é a resposta de Jesus também. Pode- o senhor ia Lá falar? no começo das coisas, Deus criou o homem para que ele se unisse à sua mulher e eles se tornassem uma só carne. Esse é o padrão de Jesus, o noivo e a a noiva. noiva. A noiva. Não existem duas noivas, existe uma noiva. Então, este sempre foi o padrão. Jesus mesmo diz que unirá, repetindo também, né, o que já havia sido dito, unirá o homem à sua mulher e serão ali uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. E isso aí que você falou, Rafael, é importante. Não é porque certas coisas acontecem na Bíblia Que elas são que é isso que Deus gostaria que as pessoas fizessem. Exatamente. Que elas são Ao permitidas, longo de todo né?
o episódio a gente tá falando isso, né? Não é porque deu justamente. certo que estava certo, né? Não, e não deu E a certo. maioria deu E a errado. maioria É, deu a maioria errado. deu errado. Tá, aí Salomão... Quando Abraão pegou a concubina, deu errado. Quando o Davi pegou a outra, deu errado. Qual foi, Salomão- qual foi o motivo pelo qual Salomão começou a adorar outros deuses? Por Foi quê? por Ele- causa das suas mulheres. Rapaz, mulheres. desde o começo Deus disse, cara, não se case com pessoas de fora, para que não misture justamente isso. No começo a gente estava até falando sobre isso, que no Velho Testamento fica mais óbvio, a gente às vezes perde isso no Novo Testamento, porque a gente quer colocar coisas filosóficas demais, mas cara, o cerne era a adoração. Aonde está o teu coração? Não misture as coisas. Eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. Não brinque com isso. Eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. Não vou entrar de novo que a gente volta lá. Segunda pergunta. Ficou claro a monogamia? Acho que sim. Ficou Ótimo. claro. Ótimo. Ninguém vai fazer isso agora também, que é pecado, que é crime. A gente espera. E é legal. É legal. Então, nós agora vamos para a segunda pergunta, que essa aqui eu vou falar o seguinte. Essa tá... Rapaz, essa é para você, jovem. Bem quente essa. Nós vamos fazer o seguinte. Hipergraça. Eu vou perguntar, eu nem vou assistir quem vai responder. Eu sou do tempo da graça. Vai pro Beleléu a lei? Acho que já deixou claro que Já não. deixou claro. Em todo podcast, mas... A Bíblia diz, né, que, então eu vou pecar muito para que a graça seja maior ainda, que ela seja exacerbada? De modo nenhum. Não é esse o propósito da graça. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com o que está se pregando com a hipergraça, porque o entendimento que tem se dado é que Deus perdoa todos os pecados e eu posso cometer qualquer coisa que Ele vai me perdoar. Então eu já premedito um pecado e premedito o perdão desse pecado. Isso é erradíssimo. Eu estou errando duas vezes, né? Que eu estou fazendo um pecado premeditado. É como colocar dolo. o... Eu tenho dolo e ainda acredito no perdão. É como colocar o band-aid na cabeça e bater a cabeça na parede. Antes de bater, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E até uma referência muito boa que a gente tem, que fala muito sobre isso, é Dietrich Bonhoeffer, né? Que ele fala da graça barata e a graça verdadeira, que é no livro de Discipulado. E a graça barata justamente leva a isso, né? Esse entendimento de que Deus vai perdoar qualquer coisa, então eu posso ter vícios, eu posso ter contato com pornografia, com isso, com aquilo, que lá na frente eu vou ter o perdão de todos os meus pecados. Então não interessa o que eu vou fazer agora, Deus vai me perdoar. E um pouco do que eles têm pregado é que todos serão salvos, então. Universalismo, O né? universalismo, todos serão salvos. Novamente, que a vontade antes de de Deus eu entrar no universalismo, pastor, o que também não faz sentido com o contexto bíblico. Não faz. O contexto bíblico é aquele que é santo se santifique mais ainda. Exato. O contexto bíblico é aquele que é nascido de novo, não vive na prática do pecado. Exatamente. O contexto bíblico é O contexto aquele... bíblico tem juízo. É o contexto que A questão. ele Existe fala, inferno, aquele que vive no espírito não satisfaz o desejo da carne. Querido, se você vive satisfazendo o desejo da carne, se você acha que o desejo da carne é melhor, se você prefere as coisas deste mundo do que as coisas do alto, então é melhor você parar e repensar algumas coisas. Então, primeiro, talvez você não está salvo. não está salvo. Essa é a grande pergunta. Você não nasceu de novo. Se arrependeu. Não se arrependeu. E a grande questão aqui é justamente essa. As pessoas querem pegar a liberdade e transformar em libertinagem. Qual é o ponto? Eu tenho liberdade porque Cristo pagou o preço por mim, mas aí a pessoa pega a liberdade que ele conquistou. Para que ele deu essa liberdade? Para que você submetesse ela novamente a ele. Aí a pessoa pega a liberdade que ele deu e ela quer fazer o quê? Aquilo que eu quero dessa liberdade. Não, Na- não é liberdade para fazer o que eu quero. Na E a verdade, ela liberdade só do jugo quer do Deus. pecado, Na né? verdade, ela isso. só que se Deus Era se isso. encaixe na vida dela, Agora, se na graça, amolde à nós sua somos própria vida. livres para ser como Jesus. A gente é livre Para do imitar jugo do Jesus. pecado. Antes a Não gente existe estava no conversão jugo do nenhuma. pecado, então a gente era escravo do pecado. não existe conversão. A liberdade que a gente ganhou foi a de ser preso no pecado. Isso. E que é o que o agora pastor a falou, escravo, né? liberdade que a gente tem é para ser submetido novamente ao quê? Ao jugo do Jesus Cristo. Qual é o leve jugo e do suave. Jesus Cristo? Leve. Isso, Ah, isso. mas existe um jogo. Caminhando para a nossa terceira pergunta, vou fazer uma pergunta que com certeza, quando a pessoa viu o tema Lei e Graça, ela sabia que essa pergunta ia chegar. Vou falar para vocês hoje. Gente, como é que fica a questão da mordomia ou, mais claro e específico, como fica a questão do dízimo? É interessante que eu pensei que ia ser falado aqui, né? Quando eu falei lá do início, que a gente falou aquele texto de mudança de lei, mudança de Sacerdócio. a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, a gente não falou sobre o sacerdócio de Jesus, né? Que o próprio escritor de Hebreus, ele fala que não é da ordem de Arão,
mas da ordem de Melquisedeque. E quando a gente fala sobre dízimo, é lógico, a primeira vez que dízimo aparece no texto bíblico é lá no livro de Gênesis, quando o próprio Abraão vai e entrega o quê? Dá o dízimo. a Melquisedeque, né? E é interessante que muitas pessoas falam acerca que o dízimo não foi Recepcionado no Novo Testamento. No Novo Testamento, porque nem na lei mosaica estava e tudo mais. Mas a gente vê Jesus falando acerca do dízimo. Sim. Né? Lá no texto de Lucas 11:42, Jesus fala que os fariseus davam dízimo disso, daquilo outro, mas que eles deveriam, além de fazer estas Não coisas... deixais essas em detrimento daquelas. Ele estava ratificando mais uma Mateus vez 23, o 23, dízimo. É o mesmo verso, né? Que fala assim, fazer isso e aquilo. E aquilo. E eu acho engraçado porque, por exemplo, a pessoa fica ok para entender tudo que a gente acabou de falar. Chegou que no a lei dinheiro. antecede, que a lei não ali ela, Mas o dízimo não. assim como a graça chega no seu ápice no Sermão do Monte, a lei chega no seu ápice no Monte Sinai, no ápice do seu Monte Sinai. A pessoa ela quer dizer que no dízimo não, porque agora Esse estão pelo da negócio do graça. dízimo, pastor, é um negócio que eu sempre fico pensando. A pessoa pode falar o seguinte... Fica pensando porque tu não quer dar? Não é isso não, né? Você vai entender o que eu vou dizer. Toda vez que eu dou... A pessoa diz o seguinte, não, o Novo Testamento não recepciona o dízimo. Mas a pessoa não pode negar que o Novo Testamento tem diversos versos acerca de contribuição, Sim. de entregar o dinheiro. Na verdade, quando a pessoa está fazendo isso, ela quer fazer dentro da cabeça dela alguma desculpa para ela se enganar e se justificar que o desejo dela, na verdade, é de não tirar o dinheiro da conta dela e botar na conta da nome igreja. disso é O ídolo. contexto Entendeu? do Novo Testamento é Ele muito tá pegado ao além. dinheiro. O nome Ele disso é inteiro. Ídolo. Isso. Baal. Na verdade, É o outro Mamon. senhor. Mamon. Essa é a grande questão. a grande questão é que o cara tá pegado ao dinheiro, porque ele não pode negar que o Novo Testamento fala de contribuir. De você honrar o Senhor com aquilo. Não, e a gente Mas falou se você que- quiser trazer pro nível do Novo Testamento, então a gente melhora. Em vez de dar o dízimo, você faz como eles faziam. Entregava né? tudo. Entrega tudo que Tudo. tem e divide pra todo mundo. Toma. Então Não. você tira dos 10 Não, e sobre agora dá recepção, 100. pastor, o senhor está Pronto. falando de recepção, é anterior. Pastor Ricardo falou sobre Abraão dar o dízimo para Melquisedeque, é anterior à lei e bem anterior à lei. Então o dízimo, eu costumo falar que dízimo, ele é honra. Né? Eu gosto muito de dizer isso. Que quando eu falo de dízimo, eu estou... É uma honra, né? É honra que eu dou a Deus dizendo que toda a minha renda é dele, toda. Mas esses 10% aqui, essas primícias, quer dizer que eu Isso é um estou princípio, honrando a ele. Aqui eu vou dizer pra você, gente, pra ficar claro. Vamos lá. O texto diz que Abraão pega e dizima de tudo que ele tinha e ele dá o dízimo a Melquisedeque. Aí o autor de Hebreus ele vem dizendo que Jesus Melquisedeque é uma sombra de Jesus Cristo, certo? Jesus É uma era figura sacerdote de para Jesus sempre, Cristo. segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. Se ele era sacerdote naquele tempo, Jesus é sacerdote eterno. É o nosso para sempre agora. Ele é o nosso sumo sacerdote. A gente vai fazer outra dessa, você vai curtir pra caramba. Podia fazer um sacerdócio de Cristo. Vou fazer. Vamos fazer. Vamos. Aí a gente entende Jesus Cristo como um cara que é uma pessoa que vem depois de Melquisedeque, mas a gente não quer entender Abraão como o pai da fé. Como alguém que representa todos nós que hoje estamos aqui. Então Jesus pode ser uma sombra, mas Abraão Mas não a pode Não ser. pode. Justamente. Entendeu? Jesus não, realmente, Jesus vem da ordem de Melquisedeque. Ninguém discute isso. E é interessante mas que a gente- Abraão não me representa. É interessante que a gente falou Abraão tá sobre... representando ali. Você a não gente, pode usar né? 2 pesos, 2 medidas. Isso aí é uma falsa hermenêutica. É uma Verdade. péssima interpretação bíblica. Se você vai dizer que Jesus vem da ordem de Melquisedeque, você vai ter que dizer que Abraão é também o seu pai da fé. E a gente vem falando todo podcast que tanto a lei quanto os profetas apontam para Cristo. Então por que a gente não cumpre o que está desde antes da lei e também o que está no profeta Malaquias? Sim. Justamente. Né? Justamente. Verdade. Então, gente, ficou claro pra vocês? Quer botar alguma coisa? Não. Foi lá. Claro. Claro. Tem o Top, top. dízimo. A frase que a minha pastora Tem Laudiane tudo. disse, eu achei fantástica num dos ofertórios que tivemos na igreja. Nós damos os 10% para proteger os 90%, né? Cara, Eu achei velho. isso incrível. Eu achei isso Os incrível. 10% são a legalidade pra você abençoar os 90%. Como é que você vai roubar 10% de Deus e pedir pra ele abençoar os 100%? Impossível. Você não vai roubar a carteira de alguém e pedir, ora por mim aqui, não rola. Então, última pergunta pra nós encerrarmos esse podcast. Sábado e as ordenanças. O que se faz do sábado e das ordenanças? Por que vocês não guardam o sábado? Em relação ao sábado, às vezes muitas pessoas respondem esse questionamento do sábado com uma resposta que eu não acho que seja a melhor. As pessoas misturam as coisas. Uma coisa é a guarda do sábado em si, e a segunda coisa é por que as igrejas, na maioria delas, elas se reúnem
aos domingos. E muitas vezes as pessoas respondem a primeira pergunta com essa segunda. E Não guardo o sábado porque eu guardo domingo. mas assim, vamos separar as duas coisas. A primeira coisa, por que as igrejas passaram a se reunir aos domingos? Porque Jesus ressuscitou em um domingo e isso acabou se tornando uma tradição da igreja. Aí há quem fala, Constantino. Não, isso é na igreja primitiva. O que eu estudei é que nós passamos a celebrar o início da nova aliança que se deu no domingo. Isso, então, justamente. a gente passou a guardar o domingo. Eu trouxe até 2 textos aqui para ficar claro que no Novo Testamento a igreja já se reunia aos domingos. Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos a partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte. Outro verso, Coríntios 16, verso 1. E quanto à coleta que se faz nos santos, fazei-vos também, como ordenei a igreja de Galácia, no primeiro dia da semana. As igrejas se reuniam aos domingos. Então, assim, pronto. Por que as igrejas passaram a se reunir aos domingos? Isso já era uma tradição desde a igreja primitiva. Desde a igreja de Atos. Agora, por que a gente não Guarda o observa sábado. a guarda do sábado e de outras ordenanças, como não comer camarão, carne de porco, As festas. as festas, essas coisas? Vocês comem bacon? Ixi! E um Bacon é camarãozinho, o hein? seguinte. E um camarãozinho. Bacon A definição com do bacon camarão. é o seguinte: ou você gosta ou você está errado. Camarão com bacon. Não tem como. Ou você gosta ou você está errado. Eu sabia que eu não devia perguntar. Vai, René. Mas para terminar o sábado, olha só, vou trazer alguns versos aqui para mim que eles matam em cima do sábado. Primeiro, o apóstolo Paulo nos falando em Colossenses 2, a partir do verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesse no mundo? Tais como não toques, não prove, não manuseis. Falando dessa parte alimentícia da lei. Ele dizendo, ó, se vocês estão mortos por rudimentos do mundo, por que vocês ainda estão carregando essas ordenanças? Apóstolo Paulo também falando em Colossenses, nesse mesmo capítulo, mas antes, no verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, que o Rafael acabou de falar, da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, o texto neotestamentário não deixa dúvida acerca do cumprimento de ordenanças, que isso não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer um relacionamento, ele quer muito mais. É enfático, está grafado no Novo O Concílio de Testamento. Jerusalém também deixa muito claro, né? O Concílio de Jerusalém Isso. fala: Em o que, Atos que, capítulo vocês- 15. o que que vocês vão fazer? O gentio vai receber o evangelho? O rei gentio vai receber o evangelho? Vou ter que circuncidar ele? Vai ter. Não. Vai ter que. Não. Vai ter que. Não. A única coisa: carne sacrificada, sangue, E relações animal sufocado, impuras. Relações impuras. Um abraço. É só isso. Vocês vão falar. Eu sou que é de gentil. Jesus ou não? Não, eu quero só trazer mais um Não, outro porque texto o texto aqui. principal, né? Sim, que ele é o Senhor do sábado. Mas olha só como que a Bíblia é perfeita. O apóstolo Paulo nos dá uma dica de como a gente lidar com aqueles irmãos que ainda estão presos a essas velhas ordenanças. Romanos 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé. Ele chamou de débil. Então ele vai descrever Fraco. um cara débil, um cara fraco na fé. O cara é crente, mas esse cara é um débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Às vezes não vai perder tempo discutindo com esse cara. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Pastor Ricardinho. Quem come, Vai ser o jeito. quem come, não despreza o que não come. Piada Não interna. despreza, ele tá começando, ele ainda não entendeu muito bem. E o que não come, não julga o que come, porque o Deus é quem acolheu. Quem é tu que Não me julga julguem. o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está pega o que cabe. E depois ele continua e fala também daquele que faz diferença entre dias e dias. Sim. Ou seja, ele está falando acerca da lei, do cumprimento de ordenanças. E que vale para a gente hoje. Nós não somos... A gente se reúne aos domingos aqui na nossa igreja. Você tem que guardar parte do seu tempo ao Senhor. Esse princípio vale. Sim. Na verdade, a sua vida é do Senhor. Muito mais do Sim. que um dia da semana. A sua vida é inteira do Senhor. Mas eu acho que também vale uma palavra de assim... Aquela pessoa que pensa diferente da gente... A gente pode instruir, falar, mas o apóstolo Paulo está nos dizendo o seguinte, não vai brigar com essa pessoa. Isso é importante também. Rapaz, A gente não está aqui para brigar com ninguém. e o René deixou. Você o só texto. chamou ele de Não, débil. eu ia deixar mas- aqui, mas O ele só René, falou o que ia René falar. deixou o texto principal. Era o próximo Eu sei que aqui. você tá doido pra ouvir isso. Eu vou te dizer, vou te entregar o que você tá buscando. Jesus é interpelado pelos fariseus quando ele passa ali no sábado e com seus discípulos eles começam a Uma debulhar o espigas. trigo. Eles começam a pegar ali. E aí os caras falam, rapaz, vocês não... Ô Jesus, você não sabe que hoje é sábado e não é permitido fazer isso no sábado? E aqui nós estamos lendo
Nós estamos em Mateus capítulo 12, mas tem também Marcos 2, Lucas 6. E essa passagem é interessante. Jesus Interessante. ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Não tinha morrido nem ressuscitado. A resposta de Jesus Cristo para mim, ela é fantástica. Porque no verso 3 de Mateus 12, ele diz assim: nunca leram o que o rei Davi fez quando ele e os companheiros estavam com fome? E aqui ele está falando dos fariseus. É os caras que mais liam, os caras que mais conheciam. Nunca leram o que o rei Davi fez quando eles e os companheiros estavam com fome? Como entraram na casa de Deus e ele e seus companheiros e comeram os pães da presença que apenas os sacerdotes era permitido comer? Nunca leram na lei que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar aos sábados ficando isentos de culpa? Pois aqui está um que é maior do que o templo. Se soubesse o que diz essa passagem da Escritura, mais do que vosso sacrifício, eu quero a vossa misericórdia. Ou outra tradução, mais do que sacrifício, eu quero sua obediência. Não teriam condenado que não tem culpa, porque eu, filho do homem, sou o Senhor do próprio sábado. Você tem que entender o seguinte: Davi, lá no tempo que as pessoas diziam da lei, dos cumprimentos da ordenança, o que ele faz? Ele entende. Meu Põe Deus, o pão da propiciação, né? meu Deus não está ligado nisso, cara. Meu Deus não está preso a isso aqui. Isso aqui não é maior do que o meu relacionamento com ele. Ele sabe o porquê eu tô aqui. Ele conhece o meu coração. E ali quem estava falando era um homem segundo o coração de Deus. Então, A questão sempre foi relacionamento. Jesus é muito inteligente. Quem ele pega? O cara que foi segundo o coração de Deus, o rei Davi, o rei de Israel, e ele fala: gente, eu quero que vocês entendam. Eu sou da ordem de Davi. Aqui quem está maior, quem é maior do que Davi. Né? É o aqui Senhor que do está. sábado. O sábado foi feito para Pra É ele, maior do né? que Davi, é Quem maior do foi- que Abraão, antes de O Abraão sábado foi ser feito eu pro sou. homem, não o homem pro sábado. É. Então eu quero dizer pra você hoje: seja livre, irmão. Seja livre, em Seja nome de livre. Jesus. E aquele que quiser viver pela lei vai ser condenado. Exatamente. Tiago 2,10 não entra ele nessa diz, não, hein? Qualquer que guardar toda a lei, mas tropece em um só ponto, se tornar culpado de todos. A gente tá falando Não é que só guardar o sábado, então. Se você quer guardar o sábado, volta lá, pega o 613. Só que eu tenho uma notícia ruim pra você. Ninguém conseguiu se aperfeiçoar. Só teve um que cumpriu, que era o próprio Deus. Se você for o segundo Jesus Cristo, Que não é, porque não existe, mas tudo bem. A gente está falando o podcast inteiro que a lei é pré-existente, graça pré-existente e tudo mais. Ela não foi anulada, mas a grande deixa que a gente deixa aqui para vocês hoje é que, mesmo ela continuando existindo, a gente não vive por ela. A gente vive pela graça hoje, né? a gente sempre viveu pela graça, a gente vai ver pela graça, a gente vai ser levado pela Vai ser graça. salvo pela graça. Então, querido, espero que você esteja sendo extremamente Glória a Deus. abençoado, edificado. Que bom que você está com a gente até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, não deixou a sua curtida, faça isso agora. Deixa aí a sua curtida, se inscreve no nosso canal. Como eu falei no começo, estamos lançando novos produtos, novos vídeos serão lançados. Nós temos já, vou dar esse spoiler, o ABC 10 está vindo aí. Então, com tudo, com força Teologia de total. A a Z em 10 minutos. Ah, é verdade. Não, mas Já lançamos Já o ABC10. lançamos. Já lançamos o ABC 10. Você Você tá já curtindo? viu? Já assistiu o ABC 10? Esse primeiro episódio, minha filha, isso é só o início. O primeiro Isso é só o nem sei início, qual episódio rapaz. está. Eu quero dizer pra você, curta o ABC 10, curta demais. Compartilha com todos os seus amigos. Cara, escreve aqui, deixa seus comentários, deixa sua risada, deixa sua gostei, poxa, gente, parabéns, legal. Ou então, cara, muda isso, muda aquilo. Isso faz toda a diferença pra Se nós. você tem uma dúvida teológica, aqui é o ambiente. Manda pra gente a sua ou- questão, né? Ou uma A gente sugestão quer- de a gente quer- tema. a gente Poxa, quer tem uma conversar. dúvida, tem um. Pô, a A gente tá quer trazer interessado. pra mesa aqui você junto com a gente trocar uma ideia sobre Foi esse boa. assunto. Sente conosco. Sente conosco em nossa Essa mesa. foi top. né? Precisamos de patrocinadores. Vou falar a verdade pra você, querido. Isso aqui é uma obra missionária. E eu preciso de você. A cara do pastor foi ótima. Mas vou falar a verdade pra você. Precisamos de patrocinadores. Cara, sério, isso é. Tirando a brincadeira, isso é muito sério. Eu quero pessoas que estão dispostas a levar isso aqui junto com a gente. Pessoas que vão entender que isso aqui é maior do que nós mesmos. Então, cara, tem um custo. Nós estamos aqui agora, são 10h40 da noite. A gente está aqui fazendo esse conteúdo para você com muito amor, com muito coração. Ninguém é pago para isso aqui. Eu quero dizer para você, precisamos de você, ok? Para contatos, procura aqui na descrição, deve ter algum e-mail, telefone, você vai ter esse PicPay, contato. direct. PicPay, direct. Manda pra gente. Mas é sério, cara, a gente quer investir em equipamentos, a gente quer investir em microfones, a gente quer investir em muita coisa boa para que você seja melhor atendido. Então, não perde tempo, vem com a gente nessa jornada, vai ser top. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Glória a Deus. Falou, Fica na galera. paz. Falou, Deus abençoe. Fiquem com Forte Deus. abraço.